Olá, professora Masai, professora Elisa Masai Sasaki, todos os colegas e quem for assistir esse material hoje e amanhã. Eu sou Matheus Nascimento, estudante de Letras Japonês da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e estou aqui para apresentar o trabalho Chune Sugihara, O Peso do Dever, esse trabalho que é um dos requisitos para obtenção de aprovação na disciplina Geografia e Sociedade Japonesa, do curso de Letras Português-Japonês da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conduzido pela professora doutora Elisa Masai Sasaki, e essa apresentação foi elaborada para isso, para esse objetivo. Portanto, não espero que não se tomem as ideias que eu expor aqui de maneira indevida, fora de contexto, visto que essa é a finalidade desse material. Hoje a gente vai falar sobre a trajetória de Chune Sugihara, um dos diplomatas japoneses mais importantes, me parece, do século XX, justamente pelo que a sua trajetória nos permite compreender das formas pelas quais os japoneses pensam dever, responsabilidade, existência, ikigai e vários outros conceitos da sociedade japonesa. Eu escolhi esse tema por achar que ele reflete algumas das minhas percepções no contexto da disciplina, que foi realizada em 2023.1 presencialmente, e acredito que vai ser um trabalho interessante para refletir sobre a sociedade japonesa, sobre alguns conceitos do Japão para todos nós. Então, acho que eu vou trocar aqui a dinâmica de exibição para que a gente consiga aproveitar um pouco melhor o slide que eu estou aqui expondo para vocês nesse tempo que eu tenho para apresentar o trabalho. Bom, esse é Chune Sugihara. Essa é uma das fotos mais famosas dele, que circulou bastante pelo mundo todo, no Japan Times, The Japan Times e em vários outros jornais do Japão e mesmo de fora do Japão. E eu me baseei para fazer esse trabalho em dois livros principais. O livro da sua esposa, Yukiko Sugihara, que contou a história dele, né? Nesse livro aqui, Passaporte para a Vida, que foi publicado pela Fundação Bunkyo, né? Pela Sociedade Brasileira de Cultura e Assistência Social, Bunkyo, e com apoio da imprensa oficial de São Paulo por volta dos anos 90. E nesse livro a gente descobre o seguinte, que eu vou ler para vocês, para que a gente consiga contextualizar um pouco mais sobre a vida desse grande homem que foi Chune Sugihara. Manhã de 27 de julho de 1940. Centenas de pessoas começam a se aglomerar diante do consulado japonês em Kaunas, então capital da Lituânia. Eram judeus que haviam escapado ao cerco nazista na Polônia, que foi invadida pelo exército alemão em setembro de 1939, o estopim da Segunda Guerra Mundial. Os refugiados judeus pediam visto de trânsito para que pudessem cruzar a fronteira e fugir para um terceiro país via Japão. O vice-cônsul japonês em Kaunas, Chune Sugihara, não tinha poder para emitir tantos vistos. Decidiu consultar o Ministério das Relações Exteriores em Tóquio e teve como resposta negado. Sugihara insistiu. O número de refugiados já havia subido para milhares, mas Tóquio não mudou sua posição. Até porque pouco antes o Japão tinha assinado um pacto trilateral com a Alemanha e com a Itália. Então estava fora de cogitação qualquer ato contrário aos alemães. Colocando em risco a sua carreira diplomática, Sugihara decidiu conceder os vistos mesmo assim. Sabia que estava desobedecendo aos seus superiores, mas acreditava que era mais importante salvar vidas e emitir vistos durante 29 dias seguidos. Calcula-se que cerca de 6.000 refugiados judeus tenham se salvado graças a esses vistos. Em 1994, o jornal Los Angeles Times comparou a atuação de Sugihara com a do industrial alemão Oskar Schindler,
que virou personagem, inclusive, de filme. Durante a Segunda Guerra, Schindler subornou oficiais nazistas para empregar trabalhadores judeus em sua fábrica. Com isso, evitou que cerca de 1.300 judeus fossem enviados aos campos de extermínio. Mas esse episódio, voltando a Sugihara, custou muito caro a Sugihara. Ele foi sumariamente exonerado do ministério, pondo fim a uma brilhante carreira diplomática. Ele já havia sido cônsul em outros lugares. Tudo indica que ele foi afastado tão somente por ter desobedecido a ordem de não emitir os vistos. Já beirando os 50 anos, teve de recomeçar sua vida num país arrasado pelo conflito. Amargou anos de ostracismo até finalmente ser localizado pelos judeus salvos por ele na Lituânia. Avessa publicidade, Sugihara nunca alardeou sua façanha. Julgava ter feito apenas o óbvio para um ser humano. Morreu em 1986 sem que sua ação tivesse recebido o devido reconhecimento no Japão. Os japoneses só começaram a reconhecer a história de Sugihara após a publicação desse livro escrito por sua mulher, a poetisa Yukiko Sugihara, que acompanhou de perto todo o drama vivido pelo marido e pelos refugiados. Esse livro é lindo. Eu acabei de ler um pedacinho da introdução escrita pela própria viúva. E me chama a atenção que muito pouco desses casos a gente conhece. Né? Sugihara representa o japonês nas suas contradições, naquilo que ele acreditava e naquilo que ele tinha de fazer. Isso é uma constante na sociedade japonesa, em que o dever, a honra, precisam preceder as vontades individuais. Motivo esse pelo qual alguns segmentos da população japonesa sofrem com alguns problemas psicológicos e psicossociais. Bom, aqui está um exemplo, né, desse reconhecimento de Sugihara, mas um reconhecimento tardio, porque é um reconhecimento do Japão que advém somente depois de anos da sua morte, sendo que o Japão perdeu a guerra, fez a sua autocrítica, e quer dizer que o Sugihara ficou como esse, e junto com outras histórias e outras questões, que vai para a sombra, que vai para o kage, que vai para aquilo que a gente não quer mostrar, que vai para aquilo que está no fundo. A gente precisa reforçar aquilo que nós temos de positivo e, de alguma forma, esse elogio à trajetória de Sugihara é muito interessante para a gente pensar, porque ele salvou pessoas num contexto em que a vida humana estava posta em perigo. Ele fez aquilo que não estava no programa, aquilo que não era a ordem, aquilo que não estava na orientação. Não à toa foi sumariamente demitido, né, depois de ter voltado, né, à prestação de contas do Ministério das Relações Exteriores. Então, esse é um dos monumentos dedicados a ele. E, na verdade, a reação do Japão é uma reação muito diferente da do restante do mundo, porque em Israel, por exemplo, mas também em Tel Aviv, existem ruas, monumentos, todos dedicados a Tsun Sugihara. E eu chamo essa apresentação de O Peso do Dever, porque, de alguma forma, ele tinha com ele o dever humano e, ao mesmo tempo, o dever de pertencer a esse Japão que é conhecido pela sua exatidão, pela sua precisão no cumprimento de ordens. Então, o Sugihara é um excelente objeto de estudo para entender até onde vai o poder daquilo que se entende como hierarquia no Japão. Né? Por que eu estou trazendo isso? E agora eu vou me basear neste livro da Ruth Benedict, né? O Crisântemo e a Espada, Padrões da Cultura Japonesa, que é um livro que tem elementos que podem ser melhor discutidos atualmente do que no tempo que a autora lançou o seu livro, mas que, no que diz respeito à análise dos trejeitos japoneses, ainda acerta bastante. Porque ela identifica que, no contexto do Japão, existem duas grandes matrizes para a gente entender os sujeitos. O on, a obrigação, e o giri, o senso de dever. De alguma forma, eles se conectam, mas de alguma forma também estão colocados justapostamente, ou seja, eles também são contraditórios em alguma medida. Porque o senso de dever
não necessariamente vai se transformar naquilo que seja a sua obrigação. No entanto, a sua obrigação é o que se espera de você. É o que se espera no que diz respeito ao espaço público. É o seu mukuteki, né? É o seu objetivo, é aquilo para o que você está colocado, é aquilo que te faz pertencer ao Japão e a um determinado espaço social ou um espaço de sociabilidade do Japão. Então, temos o giri e temos o on, que são esses dois elementos super, super interessantes para a gente pensar Chun Sugihara. Chun Sugihara, enquanto diplomata, tinha uma obrigação, e a obrigação dele era a obrigação imposta pelo Ministério das Relações Exteriores. Perceba, isso é tão significativo que vai fazer com que o seu senso de dever se abale. O seu senso de dever se divide entre o Chun Sugihara, que não é o diplomata, é um ser humano que está vendo os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas também se divide entre aquele que é um japonês, funcionário de uma hierarquia, funcionário de um determinado grupo e ministério, no caso, funcionário de uma determinada ordem e, sobretudo, consciente de determinados conceitos que ele não poderia infringir, mas infringiu. E na medida em que ele infringiu, colocando o seu senso de dever acima do seu senso de obrigação, ele rompe com a obrigação que estava colocada e traz à cena um jeito diferente de pensar que não é o japonês. No que nós estamos entendendo aqui como manifestação de um giri diferente, um senso de dever que até supera o âmbito do seu papel público enquanto diplomata. Ele supera porque ele traz à cena o seu papel humano. E é interessantíssimo porque no contexto da sociedade japonesa a gente vê esses conceitos cada vez mais fortes. Eu já tive a oportunidade de estudar em um outro momento os termos do pertencimento, né, o Chi, Soto, Hone, Tatemai, e hoje eu estou colocando os termos da ação, né, que é a dinâmica daquilo que o autor japonês Kato Shuichi chama de o aqui, o agora é igual aqui, ou seja, é esse tempo, é esse lugar, é esse espaço de sociabilidade que faz com que você, enquanto japonês, exista. Porque você remete numa única chave a quem você é, aos seus antepassados e a todo o conjunto de saberes acumulado antes de você. De alguma forma, você precisa responder a esses três elementos que são pensados numa lógica muito próxima do shintoísmo, para o qual, por exemplo, se a gente quiser o elemento religioso, o kami é uma entidade presente. O kami é uma entidade presente. Ele é esse que vai estar ali orientando os sentidos, mesmo que ele não seja uma presença. Ele é uma espécie de força, de um vetor que conduz a. Então, o senso de dever, ele precisa estar conectado com essa dinâmica, porque nesse sentido você faz parte de um IE, você faz parte de uma casa, você faz parte de uma família, você faz parte de um todo. E esse todo embebe-se muito das teses confucionistas, para o qual o sujeito sempre tem uma reciprocidade em relação a todos os outros aos quais ele está em contato, em relação às suas instituições, em relação aos seus superiores, em relação aos seus inferiores, mas, sobretudo, ele sempre é alguém que só existe por meio dessa troca, por meio dessa reciprocidade. Portanto, essa é uma dinâmica que diferencia a sociedade japonesa da sociedade ocidental. E isso nós podemos ver na atitude tomada por Chun Sugihara, quando ele infringe a obrigação de não conceder os vistos e traz o senso de dever humanista à cena, concedendo mais de 6.000 vistos. E nós vemos também como é que a sociedade japonesa lida com essa infração, demitindo sumariamente Chun Sugihara. Então, isso é interessante para a gente pensar a presença de amarrações tão fortes no conceito da sociedade japonesa, que são essas
de matriz confucionista, sobretudo a reciprocidade, que me parece algo extremamente presente. Note-se, a título de curiosidade, que essa reciprocidade está por trás do sistema imperial japonês, em que o imperador tem um dever com os seus súditos e, ao mesmo tempo, os seus súditos têm um dever com ele. Note-se que essa reciprocidade está na forma do polimento ao se falar. A forma de o aluno falar com um professor é bem diferente do aluno falar com um aluno mais jovem, que é, por sua vez, diferente de falar com uma pessoa mais velha, que é, por sua vez, diferente de falar com alguém mais velho na família, que é, por sua vez, diferente de falar com amigos do mesmo nível e que é, por sua vez, diferente de falar com os seus melhores amigos, porque na sua intimidade você pode se utilizar de elementos gramaticais que normalmente não seriam autorizados. Então, esse panorama que é absolutamente quebrado no momento em que Tune Sugihara é demitido, me parece um excelente objeto de pesquisa, e foi ele que eu trouxe aqui para essa apresentação da disciplina de Geografia e Sociedade Japonesa. Então, fica aqui de recomendação. Eu vou até trocar o layout da tela de exibição para que fique mais acessível. Fica aqui de recomendação também esse livro da professora Ruth Benedict, que está aí disponível na íntegra. Basta apontar a câmera do seu celular ou algum aplicativo de leitura de QR Code para que você tenha acesso ao livro na íntegra. E também está aqui a recomendação do filme, que foi elaborado em homenagem a Tune Sugihara em 2015, para o qual também temos um QR Code que só permite ver o trailer, né? Não encontramos esse arquivo na sua versão completa para podermos visualizar. E é isso. Eu gostaria de agradecer, arigatou gozaimasu, pela atenção e também apresentar aqui rapidamente as referências que foram utilizadas dos dois livros para aqueles que tiverem interesse. Como eu dizia, esse trabalho, essa apresentação é inspirada nesse livro, Passaporte para a Vida, aonde eu encontrei questões interessantes que eu consegui analisar por meio do livro da professora Ruth Benedict. E foi, portanto, elaborado para trazer contribuições epistemológicas, eu diria, à disciplina Geografia e Sociedade Japonesa, ministrada pela professora doutora Elisa Masai Sasaki, no contexto do curso de graduação em Letras Português e Japonês da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, é isso. Eu espero que tenha sido um trabalho útil para novos colegas e também um trabalho que tenha atendido aos anseios da professora Masai.